permitir. E eu vou resolver esse negócio aí da Lilian e do... Bem, já consegui pelo menos a Lilian e o Fabiano entrarem sem nenhuma dificuldade, mas ainda não consegui. Vocês não têm, né, o Google Agenda, né? Lilian? Eu tenho, o meu até tocou avisando da aula, tudo bonitinho. Eu não sei. Depois a gente vai resolver isso aí, mas vamos lá. A Bel Máximo, toda vez eu falo, toda vez que ela entra é o máximo. Vamos conversar um pouquinho aqui, nessa aula dessa manhã. Vamos falar um pouquinho deste ser que alcança, que acolhe e que cuida, né? E aí nós vamos conversar sobre o amor de Deus refletido em 3 atos. Acredito que vai ser uma aula muito edificante, considerando que hoje é domingo de Páscoa. Acho que sem nenhuma organização minha, caiu exatamente no domingo de Páscoa esse tema dessa aula, que eu estou seguindo uma sequência vão ser 13 aulas, né, dentro dessa temática do ser discípulo, e esse material do qual eu estou usando, essa aula aí a gente fez uma aula sobre aquele tema que eu trouxe, acabou dando certinho, porque caiu bem na paixão de Cristo aqui este material, né? O ser que alcança, acolhe e cuida. E aí na nossa BD Online a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre este tema. Antes de nós iniciarmos de fato o assunto, né, eu queria lembrar vocês mais uma vez para que essa semana separem um tempo durante a semana e ore pedindo que o Espírito indique alguém do seu convívio que precisa ser resgatado pela graça de Cristo. Tente aquietar a sua alma e não tenha pressa em ouvi-lo. Ouvir Deus, tá? Tente não ser imediatista em querer decidir rapidamente quem é a pessoa. Após receber a orientação de Deus, responda sinceramente. Você está disposto a amar essa pessoa por meio do alcance, do acolhimento e do cuidado? E inicie ainda, né, nessa semana, uma aproximação em amor. Qual que é o desafio para nós vivermos isso na prática? Essa aula que nós vamos fazer hoje. Para você e eu, para que nós possamos desenvolvermos semanas em que nós vamos orar e pedir a Deus condições e momentos para termos cada vez mais aproximação com Ele. E na semana de hoje, como nós fomos alcançados, nós vamos conversar um pouco sobre isso, como nós fomos alcançados pelo amor, nós fomos alcançados pelo acolhimento, nós fomos alcançados pelo cuidado de Deus, mais pessoas precisam ser alcançadas. Mais pessoas precisam experimentar isto que eu experimentei ontem, este cuidado, este amor, sabe assim, essa coisa gostosa que é você estar em um lugar e você sentir que Deus está cuidando de você. Isso tudo nós precisamos experimentar e chamar com que outras pessoas também experimentem. Amém? Então essa semana é uma semana de desafio. Qual é o desafio? Aquiete a sua alma quando estiver diante de Deus. Ouça, né? Ouça a voz de Deus para que Deus te direcione a alcançar alguma pessoa. Só que não é somente alcançar e falar deste amor. É você ter um entendimento e estar disposto também a amar essa pessoa a partir do alcance, do acolhimento e do cuidado. Porque este é o nosso desafio, né? Ontem foi falado sobre isso também, ontem à noite, e eu falei, Senhor, obrigado por confirmar a nossa direção, porque não adianta nós falarmos deste amor de Deus, trazermos pessoas para perto desse amor, se ela não tiver quem cuide.
E nós vamos conversar um pouquinho sobre este amor que alcança, que acolhe e que cuida. E é este amor que o Senhor quer que nós também, de alguma forma, desenvolvemos no nosso convívio com as pessoas que estão à nossa volta, que precisam desse amor. Amém? Esse é um desafio, e eu espero que você leve a sério, porque esse é um desafio para todos nós cristãos, porque o Senhor tem nos chamado para este propósito. Amém? Eu quero aqui já, antes de nós passarmos lá, quero agradecer aqui o Gilvan, o Lael Cavalcante, a Gled, que estão assistindo aqui pelo Facebook. E o Gilvan está fazendo um negócio muito legal aqui. Gilvan, obrigado, irmão. Se você quiser participar aqui da aula ao vivo, aqui, dá um joinha, que eu já chamo você aqui no vídeo, você já participa ao vivo conosco aqui também. Fica aqui na telinha com a gente, tá bom? Mas ele está mandando, irmãos, está marcando um monte de gente aqui no Facebook aqui para assistir essa live, né, essa aula que nós estamos conversando aqui. Mas deixa eu mostrar para o Gilvan como que nós temos feito. Gilvan, meu irmão, nós temos feito assim, ó, além da live que nós estamos compartilhando, além dessa live que nós estamos compartilhando, nós estamos assim, ó, com os irmãos, vou virar aqui a câmera, em uma transmissão, em uma sala, que eu estou até recebendo o pessoal que está chegando aqui agora, em uma sala em que nós compartilhamos aqui o material e tudo mais, entendeu? Aqui, ó, isso aqui é a sala. Então, quem quiser participar, coloquei no link aqui eu coloquei no link aqui a nossa forma de participar da nossa aula online aqui, tá bom? Se quiser compartilhar com pessoas aí, fiquem à vontade, tá bom? Gente, então vamos lá? Obrigado mais uma vez aí, vocês que estão aí conosco aí no Facebook. Então vamos lá para a nossa aula, vamos? Gente, aqui se vocês verem como funciona aqui o Paranauê, eu preciso fazer igual o Sérgio, ser mais profissional e comprar os equipamentos para poder eu colocar meu celular aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai passar. Passou. Kate Phillips vai dizer assim: muitos grupos identificam-se por insígnias ou roupas comuns ao grupo. Os policiais usam uniformes. Aí, na linguagem deles, americana, né? Os rotarianos usam distintivos. Jogadores de basquete usam camisetas e calções. Mas os discípulos não precisam usar distintivos com lemas, colarinhos clericais ou togas eclesiásticas. Certo? O que ele está querendo dizer? Se você ler o material que eu mandei para vocês no PDF, ele vai dizer que a nossa identificação, ela deve ser uma identificação de cuidado, de amor e de acolhimento. E não a partir daquilo que vestimos, não a partir daquilo dos nossos trejeitos de cristãos, mas a partir de uma aproximação, de procurar alcançar pessoas a partir do amor, do acolhimento e do cuidado. Estas são as nossas marcas, isso que precisa ser caracterizado em nós, como cristãos. Essa é a ideia do Kate Phillips, está lá no material que eu mandei para vocês em PDF, o texto. E aí, para nosso propósito de orar, e aí nós vamos iniciar com essa oração, você crê realmente que é amado por Deus? Será que a sua percepção do amor de Deus está baseada em méritos? Ou seja, será que você pensa dessa forma? Se eu faço para Deus e lhe obedeço, ele me ama. Se não, ele deixa de me amar e me querer bem? Se o seu amor, se a sua percepção do amor de Deus está baseada em seus méritos, diga a ele essas coisas que estão no teu coração a este respeito e peça para que ele tire, porque o amor de Deus não é baseado em nossos méritos, né? Peça ao Espírito ajuda para você poder entender, para eu poder entender, sentir e receber o imenso e avassalador amor do Pai. A partir disso, amar os outros será uma consequência natural da sua vida. Então eu quero que, Lilian, por favor,
libere o seu microfone e ore ao Senhor para nós, pedindo para que nós possamos entender esse amor de Deus cada vez mais, possamos receber este amor avassalador de Deus, para que a partir deste recebimento, deste amor avassalador, deste amor magnânimo, surpreendente, nós possamos também amar outros, porque será uma consequência natural da nossa vida, querer expressar esse amor que recebemos para outras pessoas. Então, ore ao Senhor, para que nós não tenhamos um entendimento equivocado sobre o amor de Deus e para que também tenhamos um entendimento real de que nós somos amados por Deus. Amém? Ore por nós aí, por favor, minha irmã. Libere seu microfone aí e ore para nós. Amém, amados. Senhor Deus e Pai, Deus querido, ô Paizinho, como o Senhor falou aqui, Deus, através do pastor, que não é pelo nosso mérito, Pai, mas sim pelo seu desejo, pela sua vontade, pelo seu querer, meu Deus. Ô Pai, eu peço que o Senhor nos encha, Senhor, desse amor, meu Deus, porque só quando nós somos cheios, Pai, nós conseguimos dar. Pai, então encha nós nessa manhã, Senhor. Nos mostra, Pai, aquelas pessoas que estão precisando, Senhor. Às vezes está do nosso lado e a gente não está enxergando. Que o Senhor nos mostre, meu Deus. Nos guia nesse momento também, meu Pai, para identificar e já criar uma estratégia, Senhor Deus, para cuidar dessa pessoa. Pai, eu te peço também, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer também, Paizinho. Que o Senhor venha também, Deus, falar conosco, como o Senhor falou com o nosso pastor na palavra, Senhor, seja através de um vídeo, de um louvor, meu Deus. Pai, como eu falei para a Ariana ontem, que só de ouvir aquelas 3 canções eu já senti a presença de Deus, meu Deus. Que os meus amigos, os meus irmãos também possam sentir, Pai. Que através do nosso olhar, Senhor, ou de um toque nosso, meu Deus, eles venham sentir a sua presença, Pai. Deus, em nome Pai, de Jesus. eu te peço que o Senhor cuide de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor seja conosco, meu Pai. Nos faça lembrar, Senhor, como o Washington falou aqui, o pastor, que ele gosta do livro de Oséias. Também nos faça lembrar, Pai, aquele livro que aquece o nosso coração, meu Deus. Que o Senhor nos faça lembrar, Pai. Passagem, Senhor Jesus, que o Senhor nos ensinou, Pai. E que o Senhor mostrou o grande amor do Senhor conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, meu Pai. Eu te agradeço por o Senhor ser fiel e o Senhor ser misericordioso, Pai. O Senhor perdoar nossos pecados, Pai. Eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém. Que benção. Ai, meu Deus. Hoje o dia parece prometer, hein, gente? Que benção. Vamos lá. Depois disso aqui. Estou passando aqui algumas coisas que eu já quero ir. Vamos refletir um pouquinho sobre o Deus que alcança, acolhe e cuida. Os verbos alcançar, acolher e cuidar retratam muito bem, né, o amor de Deus pela humanidade. Constantemente as narrativas bíblicas apontam o estabelecimento dessas 3 dimensões relacionais cultivadas por Deus em relação ao seu povo e à humanidade em geral. Então, as iniciativas de Deus em alcançar a humanidade estão estampadas por toda a Bíblia. E, de fato, a gente vai transcorrer um pouquinho aqui, porque temos bastante texto, né, pastor Washington, hoje, para dar uma conversada sobre esta realidade. E nós precisamos entender que essa graça redentora, o amor de Deus e o seu desejo de alcançar o ser humano novamente para si, foram manifestados nos momentos imediatos à queda, por intermédio do anúncio profético do que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, a profecia era clara. Alguém nascido como ser humano venceria o diabo, o pecado, a morte. E aí nós estamos celebrando isso hoje, gente. Glória a Deus. Jesus, gente, eu já tô querendo chorar aqui, gente. Aleluia. Jesus Cristo é esse Redentor que veio nos garantir reconciliação com o Pai e a vida eterna. Aleluia. Pastor Washington, o povo está quebrantado. Obrigado, Jesus, por esse amor. Obrigado, Jesus. Já estamos preparando para o culto à noite. Obrigado, meu Pai.
A profecia era clara, irmãos. Deus, ele profetizou, ele deixou claro que um homem nascido de mulher venceria o diabo, o pecado e a morte. E hoje nós estamos no domingo de Páscoa para celebrar e dizer obrigado, Deus, obrigado por este amor, obrigado por ter providenciado o Cordeiro antes da fundação do mundo, obrigado, Jesus, por ter sido fiel até a morte de cruz, obrigado, meu Jesus, por ter cravado nas suas mãos as nossas cédulas de condenação, obrigado, Jesus, obrigado por ter nos amado quando nós ainda éramos pecadores. É muita graça, irmãos. Aleluia! É muita graça. É muita graça. Vamos lá que logo em seguida, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, pode falar, irmãos. Fiquem à vontade. Então vamos lá. Logo em seguida, na narrativa de Gênesis, é possível ainda notar um detalhe que reflete o profundo cuidado de Deus pelos humanos. Gênesis 3:21 vai dizer que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Ah, irmãos, que cuidado, né? Deus, e aqui, vou voltar aqui um pouquinho, e eu quero que vocês compartilhem alguma coisa sobre esse entendimento, essa compreensão, este momento único que o Evangelho nos apresenta, de um grande amor, de um Senhor que ele poderia ali, naquele momento, se ele quisesse, ele podia fazer, ele podia iniciar tudo do zero, mas não, ele oferece cuidado, ele oferece acolhimento. Num ato de amor, ele oferece tudo isso que nós estamos conversando hoje. O que vocês sentem quando ouvem isso? Alguém quer compartilhar aí? Alguém quer levantar a mãozinha aí e falar alguma coisa? O que vocês sentem quando olha toda essa trajetória que nós temos vindo durante esses domingos? Falando do ser humano caído, da Imago Dei, e agora você observar que esse ser que cuida, esse Deus esse ser que acolhe, que ama, que cuida, é o nosso Deus, e você olha assim e fala, poxa vida, ele tinha todos os motivos e ainda assim nos amou. O que você sente, irmãos? O que nós podemos... Alguém pode abrir o microfone aí e expressar o que está no teu coração? Daniel, Eu não quero falar muito agora de manhã, não, porque senão eu não falo à noite. eu posso dizer que no começo dessas aulas eu estava muito dura, de verdade. Estava meio que pela obrigação, mas Deus teve muita misericórdia. Nossa, cada fala dos irmãos, cada slide do pastor, sabe, cada texto que ele colocou ali, os estudos, Deus foi trabalhando. E eu já tenho prazer em estar aqui. Já tenho prazer. Que era isso que faltava. Quando a gente não se rende, acho que quando a gente não dá lugar para o Espírito Santo também, e a gente também não entende que a gente é pecador, né? E quando a gente se rende ao pecado mais do que a Deus, a gente é escravo daquele pecado. Mas hoje não, hoje eu tenho prazer em dizer que eu sou escrava de Jesus. Porque eu tenho me dado a oportunidade de aprender, como se eu tivesse começado agora. Todas as vezes que eu entro aqui, eu esqueço que eu já li, eu me dou a oportunidade de estar aprendendo tudo de novo, como se fosse a primeira vez, minhas primeiras aulas. Eu acho que é assim que a gente tem que ser, quando a gente abre o coração para isso, Deus trabalha. Amém, Lilian. Obrigado por compartilhar conosco aí. Irmãos, nós estamos vivendo coisas maravilhosas com o Senhor. Quero ouvir o que eu também.
Paz a todos, irmãos. Falando Amém. sobre isso mesmo, a linha de raciocínio, essa semana eu tive uma experiência lá na Santa Casa. Minha mãe passou mal, né? Teve que ir de ambulância e tal. E você quer ver, irmão, se você se quebrantar e você ver realmente a graça de Deus quando você precisa precisa de serviço público de saúde. Eu vi ali, perto de onde que ela estava lá, tinha um senhorzinho lá, abandonado lá. Ele estava inconsciente lá e não tinha parente com ele. Aparentava ter uns 70 para cima. E eu vendo ali profissionais insatisfeitos pelo seu trabalho, pelas condições que oferece, paciente insatisfeito pelas condições que estava recebendo. Eu precisei até ser um pouco mais rude com o médico para ele poder aliviar a dor da minha mãe, que ela teve um problema de coluna lá e atacou, ela ficou inconsciente. E, irmão, a gente vê como a vulnerabilidade humana é grande se não for, mesmo com a graça de Deus, mesmo Deus ser tão ilimitado, como nós somos limitados e precisamos todo dia da vontade dele na nossa vida. É impossível você frequentar esses ambientes e você não sentir ali que está sendo amparado por Deus. Eu sempre, quando eu trabalho na madrugada, eu peço a Deus, que eu já tenho convicção da minha fé, para onde eu vou e com quem eu sirvo. Mas eu peço a Deus para me trazer em segurança, porque eu sei que se eu faltar, a minha família vai sofrer, meus filhos vão sofrer, minha esposa vai sofrer. E se não for a graça de Deus, é impossível você dar os passos durante o dia. É impossível. A madrugada, você anda na madrugada, é lugar que tem farol. Se você não parar no farol, se você parar no farol, você é assaltado. Se você não parar no farol, é perigoso alguém vir bater em você. Se você passa no farol verde, pessoas invadem o farol vermelho, é perigoso bater em você também. Então nós vimos que 24 horas, a todo momento, se não for a graça de Deus, o amor do Pai para conosco, é impossível a gente mesmo, até mesmo levantar da cama. Seja na parte espiritual, seja na parte física, seja na parte profissional. Se você não conseguir sentir isso, é impossível a gente levar o dia a dia. Nós que somos crentes, somos evangélicos, eu estou falando, aquele que tem o temor de Deus no coração. Amém? Amém, Kio. É importante mesmo, bom demais. E sua mãe tá melhor, Kio? Ela foi medicada, tá melhor? Tá sim, foi mais um susto, ela teve um ataque lá, esqueci o nome do problema lá, que dá na coluna lá, foi a mesma coisa que o Gito teve. Só que ela teve um pouco mais fraca, não foi tão violento, né? O que agravou porque desencadeou, né, a diabetes, a pressão, a oscilação, mas graças a Deus foi só mais um susto. Amém, irmão, amém. Mas é isso aí. Você falou umas coisas que muito importantes, né? O nosso deitar, o nosso levantar, nós vemos o cuidado de Deus em tudo e tudo que nós fazemos. E é bom, é muito bom nós termos essa convicção, esse entendimento. E, o mais interessante é que nós nem merecíamos, né? Mas o Senhor decidiu nos amar e cuidar de nós. Oh, que graça maravilhosa! Como diz o hino, é maravilhosa graça. Amazing Grace. Pastor Washington, por favor, fale aí. Irmãos, é benção. Esses dias que nós estamos, desde o início aí, aprendendo um pouco mais sobre o cuidado, sobre o amor de Deus. É incrível porque esses momentos que nós paramos aqui e ouvimos e conversamos, começa a saltar coisas, né? Que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia. E nós começamos a perceber, assim, de forma mais verdadeira, mais convicta, o cuidado e o amor de Deus com as nossas vidas. Mas o que tem sido mais incrível para mim é que a gente vê o plano de fundo revelado no Antigo Testamento e desde a criação. Desde antes da queda, que da onde a gente estava falando, a gente começa a ter ciência e clareza que tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Inclusive, esse Gênesis 3,15 e esse Gênesis 3,21. Porque é o primeiro sacrifício, o primeiro meio de cobrir o pecado, porque nesse momento que Deus desce, o homem está escondido, né? Cada um está escondido. Mas por que está escondido?
porque o pecado envergonhava ele a partir daquele momento. E a forma de cobrir esse pecado foi o quê? Um sacrifício de um animal que cobriria o pecado. Isso se arrastou durante todo o Antigo Testamento, apontando para o sacrifício de Cristo. Quando não precisamos mais de sacrifício de animais ou intervenções, porque Cristo é o Cordeiro sem mácula, sem mancha. Isso aí é muito profundo, irmãos. Então você já começa a ler os primeiros capítulos da narrativa da história da humanidade e Cristo está lá. E Cristo está revelado lá. Aí você começa a decorrer toda a Bíblia, Cristo está lá em todo momento. Você vai lá ao final e Apocalipse, e aí é que Cristo está escancarado e revelado no Apocalipse. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, é sobrenatural, é incrível isso aí. Incrível demais. Ai, ai, meu Deus, meu coração está aqui apertadinho. Porque enquanto o pastor Ward falava, eu começava a fazer... irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho prazer na lei do Senhor, assim, eu comecei a fazer uma análise, assim, geral, assim, da representação de Cristo nos livros e como que tudo apontava para este sacrifício perfeito, né? As histórias, os acontecimentos, né? Tudo apontava. Outro livro incrível aí, outra história incrível que tem no Antigo Testamento é o de Ruth e Boaz. Ali é praticamente escrito, é narrado ali o plano da salvação, ali naquele, o porquê disso, o porquê daquilo, e é incrível que é com significado para a época deles. Só que já apontava para um acontecimento que viria depois, e, meu Deus do céu, é coisa incrível. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. E é essa a maravilha das Sagradas Escrituras, né? Ela não tem preocupação em ser um relato fidedigno, total do caráter de Deus, mas ela tem a preocupação de revelar o aspecto do amor de Deus em todos os atos dele, em todo o tempo, como nós vamos ver daqui a pouquinho algumas histórias aqui. Gente, isso é fantástico. E eu olho para o Evangelho e eu vejo assim, como que o nosso coração, muitas vezes, por estar distante, nós nos deparamos com os evangelhos e com a morte de Cristo na cruz do Calvário, por este amor que foi derramado como um sacrifício vivo, e a gente, é só mais uma história, como se fosse algo mais, assim, sabe, a gente perde esse sentimento de misericórdia, de que invade o nosso coração, esse amor extravagante, né, do nosso Deus, que é um amor extravagante, irmãos. Dá o seu próprio filho. Gente, eu vou deixar o Washington pregar à noite, vamos? Vou passar aqui, vamos lá. Então, nós vamos observar um Deus que cuida. Por quê? Em quais momentos? Aqui nós vamos fazer um pouquinho de uma história geral da Bíblia, como o Washington falou. Não vai dar tempo de a gente comentar todos eles, mas, por exemplo, um Deus que cuida. Nós temos um Deus que cuida quando chamou Abraão para formar uma grande nação que levaria o seu nome. Nós temos um Deus que cuida usando Moisés para trazer libertação ao seu povo. Nós temos um Deus que cuida provendo tudo que o povo precisava durante a travessia do deserto. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo de noite. E sabe o que eu acho mais interessante nesse cuidado? É que o povo era rebelde. Este cuidado de Deus da coluna de nuvem e uma coluna de fogo é para o povo atravessar um deserto que não era para eles atravessarem por causa da rebeldia deles. Aí Deus falou assim, ainda que vocês sejam rebeldes, eu vou providenciar algo para proteger vocês. Deus vem, se nós olharmos as Sagradas Escrituras, desde o início, Deus vem e fala assim, bem, vocês se rebelaram contra mim, eu vou providenciar um cordeiro aqui, vou tirar a pele dele e vou vestir vocês. Vocês vão se rebelar contra mim, vou chamar um Noé, constrói uma arca. Vocês vão se rebelar contra mim,
ainda que eu pudesse deixar vocês morrendo no deserto, no calor de não sei quantos graus de dia e um frio desgramado à noite. Não, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês. Gente, que amor é esse? Que cuidado é esse? Pode falar, Washington. E sabe o que eu acho incrível nessa? Outra coisa que eu acho incrível nesse cuidado no deserto é porque desde a saída do Egito, desde todo aquele mover e que vai dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó não liberava o povo, aí as pessoas ficam se questionando. Eu me questionei por muito tempo, mas Senhor, por que o Senhor mesmo endurecia o coração do Faraó e não deixava sair? E depois por que o Senhor enviava o maná no deserto e falava que não era para guardar, porque senão no outro dia estava estragado, a não ser os que era para ser como testemunho, que está lá narrado na história. E era porque justamente Deus estava fazendo tudo isso para converter o coração dos homens para ele de novo. Era para mostrar assim, ó, é porque eu sou Deus, é eu que sou Deus. É eu que tenho o domínio, porque o povo quer pão, Deus enviava pão e dizia o quê? Pega só o que vocês precisam para comer hoje. Aí eu falei, Senhor, por quê? Aí Deus falou comigo, para provar para eles que eu sou Deus hoje, sou Deus amanhã e serei Deus eternamente. Então eu não posso fazer uma vez só, senão é fácil de questionar. Mas todo isso Deus estava cuidando nos mínimos detalhes do povo. Isso é incrível. Não quero mais pão, estou abusado de pão, quero carne. Carne no deserto. Não guarda só do testemunho, que é para as gerações que virão. Senão estraga. É cuidado diário de Deus, é coisa incrível. Justamente. Por isso que Jesus pede para nós orarmos para o pão nosso de cada dia. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos experimentar o cuidado de Deus diariamente. Sabe? É como um menino que pregou ontem, sobre o fogo que arderá continuamente. É uma continuidade, nós precisamos ter uma continuidade deste cuidado, neste amor. E este amor está disponível para nós. É nós que precisamos diariamente nos aproximar, nos achegar, porque a ordem era, o fogo não pode apagar, né? Ele tem que arder continuamente. Mas quem tinha que ir lá acender o fogo eram os sacerdotes. Quem tinha que tirar as cinzas eram os sacerdotes, os levitas. Quem tinha que fazer o trabalho, acordar cedo e ir atrás da lenha, nós temos que fazer isso, irmãos. O fogo está disponível, mas nós é que temos que cuidar para que ele não apague, para que ele não deixe de ficar aceso no nosso coração. E por isso que é um cuidado diário. Deus se mostra, por isso que, como o pastor Washington falou, olha, pega a porção do dia, amanhã é outra, porque é todo dia que nós temos que buscar essa porção de Deus. Não é um dia sim, um dia não é... Pastor, mas isso é o mundo ideal. É isso mesmo, é o mundo ideal. Isso, tirar as cinzas. Foi pregado aqui na Festividade das Mulheres, no ano passado, sobre justamente isso. Sabe? Enfim, irmãos, Deus vem falando conosco. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Por meio de inúmeras profecias e alguns simbolismos ritualísticos, o Antigo Testamento continua sinalizando a intenção de Deus em resgatar a humanidade em Cristo. Ok? E aí, para os que estão no Facebook, não vão conseguir ver, mas para os que estão aqui na nossa sala da EBD Online, se você quiser participar, fiquem à vontade, é só ter um link na descrição do vídeo aí, preencha aí esse formuláriozinho, a gente vai entrar em contato com você e você vai participar da sala de aula aqui com os irmãos. É bênção demais. Olha, as profecias. Vamos conversar um pouquinho sobre essas profecias. Isaías 9:7 vai dizer o seguinte: do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aí você tem Isaías 11, do 1 ao 5, 2 Samuel 7:13, Jeremias 23:3 e Salmo 132:11. E aí o cumprimento deste texto está em Mateus 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, livro de Abraão. Por quê? Porque reinará sobre o trono de Davi. Então é uma profecia que se cumpre em Jesus. Isaías 7:14, 800 anos antes de Cristo, está dizendo: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. A profecia cumprida em Mateus 1:18. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E em Lucas 1:26, 35 também conta essa história.
Em Isaías, irmãos, para quem não sabe, é conhecido como o profeta messiânico. É o profeta que mais falou sobre o Messias. Isaías 9:1-2 vai dizer: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto do Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Em Mateus 4:12-16 vai dizer: quando Jesus viu que João tinha sido preso, voltou para Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto do mar, na região de Zebulon e Naphtali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Glória a Deus! Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui todo... Deus é bom demais. Ai. Vamos lá. Do início ao fim, a Escritura comunica os propósitos de Deus em alcançar o seu povo, acolher o seu povo e cuidar da humanidade. Do início ao fim. A Bíblia aponta para Jesus Cristo e para a sua obra de redenção. A essência da Escritura está em Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. Tudo na Escritura aponta para Ele. E aqui eu vou abrir um parênteses rápido. É parênteses? É, parênteses. Me deu um branco aqui, eu falei, será que é colchetes ou parênteses? Um parênteses grande aqui, porque assim, é uma conversa sobre essa ideia de que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus, que é justamente este, assim, irmãos, e aqui é uma dicasinha básica de homilética, tá? De homilética, de exegese, de hermenêutica. Todo texto do Antigo Testamento, ao ser pregado no Antigo Testamento, isso é uma regrinha básica, precisa apontar para Jesus. Você precisa construir uma ponte do Antigo Testamento para o Novo. Ah, pastor, eu vou pregar sobre Davi. Você precisa ver características de Davi que representam o Cristo. E você pode contar aquela linda história sobre Davi, mas você precisa apontar para Cristo. Porque esta regra básica de homilética é para nos ensinar que todas as escrituras, toda a escritura sagrada do Antigo Testamento, ela aponta para Cristo. E nós precisamos, como pregadores e ministros do Evangelho, quando nos depararmos com esses textos, precisamos apontar para o Cristo. É um desafio para quem vai pregar, mas essa é uma regrinha básica. Não adianta. Eu posso contar só a história de José? Pode, mas vai só contar uma história de José, não vai ter um fechamento, né? Não vai ter uma conclusão naquilo que a história representa. Porque a história de José não é uma história de José aleatória, não é a história pela história. Sabe? Ela tem aspectos que evidenciam o Cristo. E nós precisamos apontar para isso. Porque senão vai ser só contar história, irmãos. Senão vai ser só contar história. E pregação não é contar só história. Pregação é anunciar as boas novas de salvação. Vamos lá, pastor Washington. Por isso que aqui, quando a gente fala sobre pregação, principalmente para quem está iniciando, e aí eu falo para o pessoal aqui, fiz muito isso, né, durante esse tempo que eu cheguei aqui. Vamos começar aí para todo mundo fazer um trabalho, para todo mundo começar a ministrar nas células que a gente fazia aqui. Aí eu falava, vamos fazer o seguinte, vocês escolhem o texto, e aí depois vocês vêm, sentam, vamos discutir algumas coisas sobre. E aí sempre quando eles iam com o texto do Antigo Testamento, não, porque eu já ouvi muito sobre Davi, sobre José, sobre isso, sobre aquilo. Eu falava para ele, irmão, vou falar uma coisa para vocês de verdade. Tá começando a pregar? Prega no Novo Testamento. Porque é difícil pra caramba pregar no Antigo Testamento.
Porque realmente, se você não construir essa ponte, em todo o texto, em toda a passagem bíblica que você lê no Antigo, se você não construir essa ponte, vai ficar inconclusiva a sua mensagem. E aí eles foram percebendo, porque quando eles traziam o autor, trazia a história, eu falava, beleza, agora vamos ver o que isso aqui aponta para Cristo. E aí começava a dar um nó na cabeça e eu falava, tá vendo? Então comecem sempre pregando pelo Novo Testamento, porque pelo Antigo é mais difícil. Sim. E eu vou falar para vocês, eu vou confessar aqui algo muito que eu não escondo essas minhas limitações. Qual que é? Eu, particularmente, pouco prego no Antigo Testamento, porque eu tenho uma séria dificuldade. Eu acho assim, já é difícil eu construir uma ponte dos relatos do Novo Testamento, que como diz o Hebreus 1 lá, que na Antiguidade Deus falou pelos profetas, e agora ele falou pelo Filho, né? Se já é difícil falar a partir do Cristo revelado e trazer para os nossos dias de hoje, agora na hora da pregação, eu pegar um texto do Antigo Testamento, trazer refletindo Cristo, para depois trazer para nós ainda, eu encurto o caminho, mas tem que ser feito, irmãos, mas tem que ser feito. Toda a história, e você vai ver isso no que nós vamos apresentar para vocês já já. Dá nó, Lilian, dá nó, você fala, o que isso tem a ver com Jesus? Mas tudo tem a ver. Ontem eu preguei Isaías 40, do 1 ao 11. Quando o Isaías está falando, e aí Isaías fala assim, seca-se a erva, caem as flores, mas a minha palavra não passará. E aí ele vai falar assim, que como um Deus poderoso vai cuidar do seu povo, e como um pastor cuida das ovelhas, pronto. O texto já está mastigado, está apontando para o pastor que cuida das ovelhas. Tá claro o texto, né? Quem deu a vida pelas ovelhas? Eu sou o bom pastor, e o pastor que dá a vida pelas ovelhas, pronto. Sabe? Mas é interessante isso. Jesus. E aí você olha que há uma ideia daquele texto de Isaías 40 de um cumprimento futuro. Você tem uma ideia de um reino milenar de Cristo, você tem uma ideia de como que será o reino de Cristo. Então, nós temos que conhecer, porque assim, apontar para o Cristo em qual fase da época de Cristo? Isaías, como eu falei, messiânico, mas ele aponta muito para o reino, no reino milenar de Cristo. Ele aponta bastante. Eu gosto muito do Jeremias 2, 10 e 11, apontando para o Cristo no final da grande festa. Ele que tem a mim beba. Gosto muito do Jeremias 2, quando Deus fala assim, 2 pecados cometeu meu povo a meu respeito. Primeiro, abandonou a mim fonte de águas vivas. Segundo, construiu para si cisterna rachada que não retém água. E aí você vai ver lá no João 7. Aí Cristo, no último dia da festa, se levantando diante de todo Israel, falando assim, aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Ele é incrível. É incrível. Se nós fizermos esse exercício, enriquecerá a nossa pregação. A nossa pregação ficará enriquecida pela clareza do Evangelho. Lutero disse que, parafraseando Lutero, não vou nem falar que Lutero disse, porque eu não vou falar exatamente o que ele disse. Então, vou parafrasear o que o Lutero disse. Ele vai dizer que Cristo está Cristo está escondido no Antigo Testamento, né? Cristo está no Antigo Testamento, ele está de forma escondida, mas no Novo Testamento ele está de uma forma revelada. E aí a gente precisa cavar esse tesouro para encontrar esse Cristo que está no Antigo Testamento. Características deste Cristo que está ali representada em toda a história da Bíblia, em todo o livro, Cristo é representado de alguma forma. Todo o período da humanidade. Você pode pegar o livro de Levíticos, você pode pegar o livro das genealogias, Cristo está lá. É isso aí. Cristo está lá, só não está revelado. Mas quando você começa a dar significado para os nomes lá, você percebe o plano lá, né, Leão? Fica uma dica aí para vocês, leitores, que vão começar a ler um Antigo Testamento diferente. Quando vocês começarem só traduzir os nomes lá, Noé, Lameque, vem embora traduzindo os nomes, você vai ver que ele já está lá também. Já. Enfim, Cristo está lá. O pastor Washington tem um livro lá, tem um livro aí que eu já vi na estante dele, sobre simbologias, né? Tipos, símbolos e mitos. Tipos, símbolos e mitos.
Irmãos, é isso. No Antigo Testamento nós temos tipos de Cristo, coisas que simbolizavam o Cristo, e nós temos essas ideias lá. É só nós buscarmos. Fechei parênteses, voltando. Só era uma dica boa, eu acho. Então, dessa forma, pode-se entender que a Bíblia é um instrumento eficaz, inspirado pelo Espírito Santo, a fim de revelar o plano de Deus, por meio do Evangelho, resgatar todos aqueles que estão subjugados pelo pecado e pela escravidão. Então, nós vamos ver que ela é um instrumento eficaz, inspirado pelo Espírito, para revelar esse plano de Deus. Por isso que eu falei, a Bíblia não tem caráter de ser um diário de Deus, mas de mostrar como que o plano de Deus se desenvolveu, o plano de salvação se desenvolve no decorrer da história. E como eu disse, numa aula de teologia aqui na ETAD, na pastora Meire, eu falei assim, os historiadores trabalham, isso está lá no material, os historiadores trabalham com a história passada, do que aconteceu. Nós que trabalhamos com a Bíblia, nós temos a história passada, nós temos a história presente, e nós temos algo em nossas mãos, um privilégio tão maravilhoso, que nenhum historiador secular tem. Qual é? Nós temos o desfecho da história, nós temos a história do futuro. Somos o único povo que pode trabalhar a história na perspectiva do futuro, do que já vai acontecer, porque está revelado o que vai acontecer. Enquanto os historiadores se detêm na história do passado para tentar entender o presente, nós nos detemos na história do passado, no plano de Deus para o seu povo, para vivermos um presente, para refletir este plano de Deus, entendendo que no futuro nós estaremos juntos com o nosso Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Cada vez que eu me detenho diante de umas realidades dessas, eu fico literalmente encantado com esse Deus. Vamos lá. E aí, vamos um pouquinho de Bíblia. Vocês lembram da história de Jonas? Vocês lembram da história de Jonas? Opa! Essa é uma das histórias, eu acho que mais mal compreendidas do Antigo Testamento. Até porque, normalmente as pessoas, como eu disse, não fazem a ponte e colocam Jonas só como o profeta fujão, não sei o quê, aquela coisa toda, aqueles estereótipos, né, do Jonas. Mas o texto de Jonas, e aqui é justamente a gente conversar, qual foi a ordem de Deus para Jonas? Qual foi? Vou até abrir aqui no meu notebook, aqui, quero ver vocês falando. Eu estou perguntando para vocês mesmo. A ordem? Qual foi a ordem? Pregar uma mensagem de arrependimento para Nínive. E pregar o quê? Uma mensagem de arrependimento para Nínive. Então Deus tinha um interesse de alcançar um povo, certo? Certo. Então, Deus chama o profeta e disse, olha, tem um povo ali que precisa ser alcançado. Vai lá e prega. E aí você sabe o que acontece. Ele vai fugir. Mas a pergunta que eu vos faço é, por que ele fugiu? Por que ele fugiu? É uma pegadinha, irmãos. Essa pergunta é retórica, mas é uma pegadinha também. Por que ele fugiu? Eu estou abrindo aqui, até abrir, achar, vocês vão falando. Por que Jonas fugiu? Vamos, gente. Me ajuda a dar aula aí. Vamos lá, gente. Ó, o Dário tá cheio da Bíblia, o Dário, hein? Fala aí, Dário. Ó, o Fabiano falou, fugiu porque era conhecido por ser um povo muito mau. Isso é o que se pregam, né? Sim.
Eu acho que Jonas fugiu porque sabia que Deus ia se compadecer e que depois eles iam achar que ele era um profeta mentiroso, que falou que Deus ia matar o povo e Deus não matou. Abra para mim aí, agora, se vocês não tiverem com Bíblia, abra aí no seu celular, no computador, onde vocês estiverem. Jonas 4. Jonas 4. Porque o fato do povo de Nínive, né, ser um povo mau, e ele diz assim, ó, no Jonas 1, Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, descendo a Jope, mas o Senhor envia um forte vento, tal, com a tempestade, e aí ele vai para a boca do peixe lá, do grande peixe, não é baleia, a Bíblia diz que é um grande peixe, pode ser baleia, mas não, a Bíblia não diz que é. Paz, Carlão, ó, o Carlão tá aqui online aqui também, Deus abençoe, meu irmão. E aí, ele clama ao Senhor e tal, e a palavra vai e proclama a mensagem que eu te ordeno. E aí Jonas foi imediatamente a Nínive, e Nínive era uma grande cidade, se levava 3 dias para percorrê-la. Então Jonas começou a percorrer a cidade, Jonas 3. Nínive será destruída daqui a 40 dias, clamando. E os habitantes de Nínive creram em Deus, né? E a notícia chegou no rei de Nínive, então ele fez uma proclamação, que todos se jejuassem, pois talvez Deus se arrependa se afaste do furor da sua vida, de modo que não morramos. E aí o texto, verso 3:10, vai dizer, e Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se, ou não arrepender no sentido de que arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Então, no texto, a interpolação aí que até o Fabiano colocou, que é uma coisa que normalmente se fala, porque o povo era um povo mau. De fato, os ninivitas não eram um povo muito bonzinho. Mas, no texto, não tem nada falando que Jonas não queria ir para lá porque o povo era mau. O versos 4:2 vai declarar para nós o motivo pelo qual ele não queria ir. É o que o Dário falou, é o que os irmãos estão compartilhando aí, o André. Jonas ficou furioso, extremamente contrariado e furioso com Deus. E ele então orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi, depressa, para Tarsis. Ele não fugiu porque o povo era mau. Ele não fugiu porque o povo era violento. Ele fugiu, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes de fazer o mal a um povo. Ele foge por causa disso. Ele fala, não, Deus, eu conheço meu Deus. Ele já nos perdoou tanto. Nós temos. Aí vem aquela questão da história particular de Jonas com Deus, do seu povo com Deus. Ele vai dizer assim, ele vai fazer uma análise histórica de tudo que Deus já fez para o seu povo, desde como ele cuidou e tratou e amou e acolheu e alcançou o seu povo, buscando alcançar seu povo. Jonas olha para a história e fala, esse Deus é misericordioso demais, é muito bondoso. Ele é um Deus compassivo, paciente e cheio de amor. Se eu pregar e esse povo se arrepender, ele não vai matar. E como era um povo inimigo, Jonas está igual nós, né? Igual nós não, né? Igual muitos crentes. Vai lá, Israel. Acaba todo com os palestinos, mata tudo. Contextualizando, tá, gente? Só contextualizando. Nós estamos igual Jonas. Isso, mata todos os palestinos, são os nossos inimigos. Não importa se tem inocente, não, mata todo mundo. Porque Deus vai falar isso lá para Jonas, quando Jonas dá a boboreira lá, da árvore lá. Que ele pede a vida. E aí o Senhor vai dizer Aí o verso 4, o Senhor respondeu, é razoável esta tua ira? Ele pergunta, você tá nervoso por quê, cara? Traduzindo na versão do Niel. Você acha que tá certo? Você tá certo de ficar nervoso desse jeito comigo? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela.
Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha expectativas de que uma bomba nuclear caísse ali na Palestina, em Nínive, e matasse todo mundo. Ele sobe para ver o que vai acontecer. Ele fala, bem, vamos ver se ainda tem chance desse povo morrer. Então o Senhor fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra. Olha como Deus é maravilhoso. Jonas não era medroso. Não era. Jonas, ele era como muitas vezes nós queremos que pessoas morram e não queremos pregar o evangelho para elas. É isso que ele era. O Senhor Deus fez crescer uma planta a fim de livrar do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Jonas falou, obrigado, Deus. Ó Deus cuidando. Olha Deus cuidando. Aí, mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que quando apareceu o sol, Deus mandou um vento oriental quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, para mim morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você está nervoso por quê, Jonas? Você está certo de estar nervoso por causa da planta? E ele respondeu, Senhor, é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. Aí Deus dá um checkmate, como diz o André, um xadrez. Um checkmate, André. Olha o checkmate. O Senhor disse, você, Jonas, tem compaixão de uma planta que você não cultivou, você não fez crescer, que em uma noite nasceu e numa noite morreu. Você tem compaixão de uma planta. Acaso eu também não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 125 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também tem muitos gados? E termina. Deus fala, você está reclamando com o quê, Jonas? Porque o fato de Jonas não ter ido para Nínive é porque ele sabia que Deus é um Deus que alcança. Que quer alcançar a todos, ele quer atrair a todos para si. Esse era o fato de Jonas. Jonas, ele não tinha medo. Jonas, ele, pela sua história, ele sabia que ao pregar, e se o povo se convertesse, Deus usaria de misericórdia para com o povo. E então assim, olha como que Deus faz, o que Deus faz para alcançar o seu povo, para alcançar as pessoas, para nos alcançar. Esta é uma declaração muito forte, irmãos. Porque Deus fez o que estava ao seu alcance. Enviou um profeta para que aquele povo fosse alcançado pela mensagem. E aí tem os vários desdobramentos. Não sabe discernir da mão direita, da mão esquerda. O povo está perdido. O povo está batendo cabeça, Jonas. E você não tem compaixão deles. Você ficou tudo tristinho, tudo bravo aí, porque a árvore nasceu numa noite morreu. Pois não, pastor Washington? Pessoal, eu vejo só uma coisa diferente de Jonas para todos os demais profetas que a gente lê no Antigo Testamento. Porque, assim, Deus ele entregou a mensagem para Jonas, e Jonas, por ser profeta, e por isso que ele fugiu, ele conhecia o poder da mensagem que Deus tinha entregado para ele, e que essa mensagem poderia levar o povo ao arrependimento. Só que quando você lê o texto, o livro de Jonas inteiro, você nunca vê Jonas mostrando um caminho de saída ou de salvação para o povo na mensagem dele. Diferente dos demais profetas do Antigo Testamento. Se a gente for ouvir os demais profetas do Antigo Testamento, ele sempre vai vir e vai mostrar para o povo o pecado do povo, vai revelar o pecado do povo e o que Deus está dizendo acerca disso. Só que você pode prestar atenção, todos os profetas do Antigo Testamento, em algum trecho da carta dele, sempre vai dizer assim, mas será que se ouvir a mensagem do Senhor teu Deus, ou se converter, ou deixar o mal, o Senhor ele pode mudar toda a história, todo esse pano de fundo. Jonas não. Jonas ele foi lá, apontou lá a ferida do povo, mas em nenhum momento do texto dele ele fala assim, se você se converter, Deus pode mudar a história
do que está para acontecer. Se vocês ouvirem a mensagem hoje e atentar, Deus tem poder para mudar essa situação. Então, tipo assim, a única coisa que eu vejo de diferença no Jonas é que Jonas, ele mostra a ferida, ele cutuca a ferida do povo, mas ele não mostra a cura, ele não fala sobre a cura. Então, é nesse ponto que eu acho que nós, como o pastor Niel está falando aí, que nós somos o portador dessa mensagem, que nós não podemos querer que Deus mate o povo ou puna o povo porque Deus nos deu uma mensagem de salvação. E é nesse ponto que eu vejo um exemplo de Jonas que nós temos que nos atentar. De ter cuidado para nós não estar sendo como Jonas, em qual sentido? No sentido de colocar o dedo na ferida, tocar na ferida do povo, mas de não mostrar um caminho de solução que é Cristo. Porque Jonas, toda a passagem dele, deixa bem claro que, inclusive no capítulo 4, fica escancarado que, de maneira alguma, ele queria que Deus salvasse, mas queria realmente que Deus matasse o povo e que ele saísse como um profeta verdadeiro. Sendo que eu acredito que o maior sucesso, vamos dizer assim, no ministério do profeta era levar o povo ao arrependimento, e esse sim é o nosso trabalho hoje. Apresentar um Deus que alcança, né? Que alcança. Apresentar um Deus que entregou seu filho para morrer por nós. Apresentar um Deus que traz uma solução. Não é só pôr o dedo na ferida. A mensagem do Jonas é: vocês vão ser destruídos daqui 40 dias. Essa é a mensagem. Acabou. E eu acho que ele voltou para o monte lá e falou assim: tomara que Deus o cumpra, tomara que Deus o cumpra. Mas essa é o grande cerne, né? O alcance de Deus, como Deus trabalha para alcançar as pessoas, para que o seu evangelho alcance pessoas. E aí, irmãos, eu ouvi muitos comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Teve um comentário da nossa irmã, ela escreveu aqui. Vou pegar aqui. Aí eu não sei se foi ela ou se foi o Rafa. Acho que foi ela. Como você diz, Neel, muitas pessoas são iguais a Jonas. Da primeira dificuldade deseja a morte e vai além. Deseja a morte do próximo, não desejando que ele seja salvo, por conta da vida antiga que possuía. Já em relação ao Senhor, ele é extraordinário para nos dar a salvação. É isso aí. Então, sabe assim, irmãos, eu fiz a brincadeira aí, mas assim, nós muitas vezes temos esse pensamento, né? Mas nós muitas vezes temos esse pensamento como de Jonas. Fica desejando que o outro se arrebente, que Deus mate, né? Mas nós não pregamos a salvação, a mensagem de arrependimento. Outra história, para nós refletirmos um pouco. Um Deus que acolhe e cuida. A história do profeta Oséias. Irmãos, essa história. Quem conhece a história do profeta Oséias aí? Levanta a mãozinha. Essa história. Irmão, eu conheço Dá um joinha aí. Dá um joinha aí. Quem pouquinho. Eu já li umas 2 vezes já. Meu irmão. Gente do céu. Acho que é uma das histórias mais... Ai, meu Deus do céu. Porque não é uma parábola, né? Humilhante. Obrigado, Lilian. Humilhante. Não é uma parábola, não é uma coisa... Não. Irmãos, esse é o profeta que viveu na pele o sentimento de Deus para com o povo, irmãos. Ele experimentou na vida real aquilo que estava no coração de Deus, o sentimento que Deus tinha para com seu povo. Mas o que é mais fascinante nessa história, eu não vou falar muito dela aqui não, porque é que olha o que Deus diz no capítulo 11 de Oséias. Olha só, o que é mais fascinante é a demonstração deste acolhimento e deste cuidado. Até porque Oséias, ele está justamente vivenciando isso na pele. Irmãos, olha o que diz
Oséias 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baalaíns e queimavam incenso às imagens esculpidas. Porém, eu ensinei Efraim a andar. Eu carreguei nos braços. Mas eles não entendiam que era eu quem os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Aí ele vai dizer no 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Irmãos, que declaração forte. Embora clamam, não me exaltam. Ah, irmão, só que já dá uma pregação. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como eu fiz com Admá? Ou com Zeboim? O meu coração se comove. As minhas compaixões despertam todas de uma vez. Não executarei o meu furor na minha ira. Não voltarei para destruir Efraim. Porque eu, Senhor, Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não chegarei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele bramará como leão. Quando bramar, os filhos virão tremendo do ocidente. E do Egito, os do Egito também virão tremendo como um passarinho, os da terra da Síria como uma pomba. E eu os estabelecerei em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda anda com Deus e é fiel com o santo. Irmãos, essa daqui é uma história. Você sabe, Deus dá ordem para o profeta e diz para o profeta, vai lá, pega aquela adúltera e casa-se com ela. E a exemplificação é justamente esta. E era para, na vida de Oséias, ser exemplificado, mostrado como Deus via o povo de Israel. E ainda assim cuidava, e ainda assim acolhia. Deus via o povo de Israel como adúlteros, prostitutos. Ah, é, da genealogia. É. E ainda assim Deus fala para Oséias, vai lá, pega ela, toma por mulher novamente, cuida dela, acolhe ela na tua casa. Irmãos, que amor é esse? Eu vou lembrar de uma música do Marcelo Aguiar, uma música novinha. Que amor é esse que se move dentro de mim? Né? Irmãos, é muita coisa. É muita coisa. Eu quero que vocês possam compartilhar alguma coisa aí. Podem falar alguma coisa aí? O que vocês olham quando vocês veem essas histórias, irmãos? Pode falar, Kio. Eu acho que eu já ministrei algumas vezes nesse livro. E quando a gente vê que Deus, ele usou essa manifestação para provar através do profeta, para mostrar para o povo daquela terra como ele estava se sentindo, é muito forte. Porque eu acho que foi uma das poucas vezes que Deus demonstrou a profundidade do sentimento do coração dele. Olha lá, claro que não está explícito assim nos versículos, mas fala mais ou menos assim, vou parafrasear. Oséias, eu vou te mostrar como está meu coração perante o povo, tanto que eu faço, porque a gente vê a narrativa do Antigo Testamento, e até mesmo fazendo a ponte para o Novo, que sempre os pecados girou dentro do mesmo ciclo, né? Que é adultério, que é a blasfêmia, que é a idolatria. E assim, o povo estava meio calejado já com isso. Aí Deus
deu um basta, falou, não, eu vou mostrar realmente, através desse profeta, vou falar a você, profeta, como eu estou me sentindo. Como você pega uma pessoa e põe a pessoa no seu lugar. A pessoa, ela mensura como é que é a sua dor, mas não está vivendo ela. Quando você pega essa pessoa e transporta ela para o seu lugar, fala assim, ó, eu estou me sentindo assim. Deus não deu a Oséias as manifestações da divindade que ele tinha, mas sim da dor que ele tinha. Imagina como é profundo isso. E de um modo, para um homem, essa questão de você adquirir uma mulher da origem que aquela sua esposa é mais complicado ainda, porque era uma prática muito forte naquela época. Uhum. Era muito forte aquela prática da fornicação, de homens pegar outras mulheres, à força, tal, e assim, é algo que estava ficando descontrolado. E Deus não estava triste, não só pelo fato de estar acontecendo isso, mas sim o povo virar as costas para ele de novo. Né? A gente vê que é corriqueiro as nações, troca de rei, troca de época, mas sempre chega uma hora que vira as costas. Aí Deus falou: não, eu vou ter que mostrar, pegar um ser humano vivo, carnal, e vou pôr no meu lugar, perante a dor, para mostrar realmente como eu estou me sentindo. Eu confesso que o dia que eu ministrei essa passagem lá na presbiteriana, foi difícil para mim, porque eu me imbuí muitas vezes em lágrimas, tentando mensurar como que seria, humanamente falando, a dor de Deus, né, perante aquele povo. Porque é difícil, é complicado. Principalmente por gênero masculino, você imaginar, não fazendo divisão de gêneros, masculino e feminino, mas por homem imaginar você pegar uma pessoa, uma mulher que já foi de várias outras e tinha uma prática, e você casar e cuidar e demonstrar amor, demonstrar cuidado, é difícil, é complicado. E Deus fez isso e é muito profundo. Eu gosto muito do Antigo Testamento, que demonstra um pouco mais talvez, de rispidez para Deus, para com o povo, para demonstrar realmente como ele se sentia. Ele matava, falava, eu matei porque o povo não vê o que eu estou fazendo. Eu cuido, mas o povo não vê o que eu estou cuidando. Amém? É isso aí. E é interessante que já vou livrar o Washington. O Washington conhece bastante da história, mas sim. Aí tem umas questões dos nomes aqui, vocês vão pegar o significado dos nomes, dos filhos, aquela coisa toda. E é interessante que no verso 1, no capítulo 1, verso 2, Deus fala assim: pega aquela mulher adúltera e case-se com ela. Gente, para um judeu, adultério era crime passivo de execução, pena de morte. Aí Deus fala assim: não é para matar, é para casar com ela e ter filhos com ela. Irmãos, vamos ser sinceros, para os nossos dias, se nós, homens, as mulheres estão, as mulheres têm as mulheres estão abrindo o olho também um pouco com isso, né? Quando o cara, um cara é muito galinha, muito pegador, as mulheradas estão fugindo. Tem que fugir mesmo, porque... Mas imagina, irmãos, Deus olhar para você e falar assim: vai ali, aquela mulher ali, ó, é uma adúltera. Ela trai o marido como... Ela é igual aquela mulher do Provérbios lá. Provérbio 5. Provérbios 5. Meu Deus. Ela é igualzinha aquela mulher do Provérbios 5. Agora você vai pegar ela, e você não vai pegar ela para colocar em julgamento, você vai pegar ela para você casar com ela, e vai ter filhos com ela. E ela vai te trair. Aí no verso 3, diz o Senhor a Oséias: vai outra vez, ama aquela mulher amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, embora eles se desviem atrás de outros deuses e amem uvas passas. Assim, comprei para mim aquela mulher por 15 peças de prato e 1 homem e meio de cevada, e ele disse: tu viverás comigo muito tempo. Não te era uma prostituta, prostituirás, nem serás mulher de outro homem, eu também verei contigo. E aí, gente, vai lá outra vez. A mulher tinha traído ele, tinha ido embora, irmão. Vai outra vez, pega e resgata ela de novo.
Irmãos, é muito forte aqui. Tudo isso para demonstrar o esforço de Deus para resgatar, para acolher e para cuidar do seu povo. E aí Deus dá o seu filho. Porque nada, assim, o que o Antigo Testamento mostra é que todo isso, assim, o desenrolar da história é que se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós estaríamos da mesma forma, ou piores ainda. Porque Deus, ele quer nos acolher, Deus quer cuidar de nós, e ele deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Pastor Washington, pode comentar, irmão. E é incrível que... É por isso que eu falo que é um dos livros que eu mais gosto no Antigo Testamento, é o livro de Oséias, porque... Isaías é bonito quando você começa a entender ali, ele falando sobre as características de Cristo, da vinda, do ministério terreno, do ministério de Cristo, mas quando você olha para Oséias e você lê essa história, e você entende a aplicação dessa história, desse acontecimento da vida do profeta, eu acho que nenhum livro do Antigo Testamento demonstra mais amor de Deus, assim, mais o amor de Deus por uma humanidade fraca e caída como o livro de Oséias. Porque como a gente vê no capítulo 3, depois que acolhe, depois que cuida, depois que limpa, aí ela vai e volta de novo para o mesmo lugar. E aí Deus fala assim, ó, e aí, o que mais me tocou, a primeira vez que eu comecei a ter um entendimento, entender um pouquinho sobre o livro de Oséias, foi que quando Deus fala para ele assim, ó, vai lá agora e compra ela de novo. Compra ela de novo. E isso é muito cristocêntrico, irmão. Isso aqui é muito cristocêntrico, isso é muito cristocêntrico. Até porque, se você pegar ali o trechinho do valor que ele paga por ela, no Antigo Testamento era o preço pago por um escravo. Era o preço que era pago por um escravo no Antigo Testamento. E aí Cristo fala assim, ó, vai lá e compra ela de novo, mesmo ela tendo voltado para a mesma situação, para a mesma vida miserável, compra ela de novo. E ainda o que mais me despertou, assim, que foi onde eu parei, quando eu comecei a entender, e eu li ali, eu parei, foi quando Deus falou assim, ó, e ama ela. E ama ela. Tipo assim, olha como explodiu na minha mente a primeira vez que eu tive essa percepção, irmão, do amor de Deus revelado no livro de Oséias. Porque não era só comprar por comprar, irmão. Não era só trazer e tentar restituir a dignidade da mulher de novo, irmão. Porque isso acontece muito nos nossos dias de hoje, nos nossos relacionamentos. Eu falo nem só como casal, como esposo, como marido. É a questão de quando as pessoas nos ferem e nós falamos assim, não, beleza, tá perdoado, e você pode fazer parte do meu ciclo de amizade de novo, meu ciclo de convivência, isso é na igreja, isso é na nossa casa, isso é no nosso bairro, isso é no nosso trabalho. Nós sabemos que foi difícil, mas beleza. Aí você vai e reintegra a pessoa no seu dia a dia. Só que você reintegrar a pessoa e você amar a pessoa são coisas totalmente diferentes. Porque Oséias poderia muito bem ter comprado ela, ter restituído a dignidade dela, ter trazido ela para casa e falar, não, agora ela tem um dono, vamos dizer assim, agora ela tem de novo um dono, tem alguém que zela dela, tem alguém que cuida dela, tem alguém que é protetor dela, mas não cultivar nenhum sentimento. Para Deus não basta só comprar. E a paixão de Cristo nos prova isso. Quando nós usamos esse termo, paixão de Cristo, o amor de Deus nos prova isso. Porque a ideia de Deus nunca foi só que o Senhor nos comprasse, nos resgatasse, devolvesse a nossa dignidade novamente, nos desse vida novamente. É tanto que é claro no Novo Testamento, quando Cristo fala assim, que ele veio para dar vida, mas para dar uma vida abundante, não qualquer tipo de vida. E quando eu comecei a juntar essas coisas nessa parte, Deus falando assim, ó Zé, é para você trazer ela de novo, é para você limpar a reputação dela, para você dar um lar para ela, para você ser um porto seguro para ela, para você ser um lugar de acolhimento para ela. Mas tem uma coisa, Zé, você precisa amar ela novamente. E é aqui que nós nos encaixamos e que essa mensagem do livro de Oséias, para mim, se torna muito mais profunda na questão cristocêntrica, porque Deus podia simplesmente nos resgatar. Ele podia simplesmente pagar o preço por nós lá, né? Não, eu vou subir na cruz, vou resgatar, vou pagar o preço por eles, mas só que eu vou limitar o nosso relacionamento. Nosso relacionamento, que no começo era um relacionamento de amor, de intimidade, de proximidade, agora eu vou estabelecer uns limites. Irmão, é isso que a gente faz, irmão.
quando as pessoas nos magoam, nos machucam. É isso que a gente faz, irmão. Infelizmente. O que a gente faz? Eu sou cristão e a Bíblia me ensina que eu preciso perdoar. Até aí nós vamos. Até aí nós vamos. Porque até aí nós conseguimos aplicar o que a palavra de Deus diz muitas vezes. Não, a Bíblia me diz que eu preciso perdoar o meu irmão, aquele que se levantou contra mim, porque é 70 vezes. Beleza, blá, blá, blá. Só que a Bíblia vai um pouquinho mais além. Se nós quisermos ser cristão verdadeiro e parecido com Cristo, nós temos que entender que a questão é muito além do perdoar, é muito além do restituir no nosso ciclo de vivência. Não, irmãos, é ir lá, restituir, perdoar, mas também amar, como Deus disse para Oséias. Oséias, vai lá, compra ela, paga o preço do resgate, restitui ela e, ama ela. Eita, forte. Forte demais, irmão. E indo para os finalmente, obrigado, pastor Rocha, pela contribuição. O Betinho aqui escreveu aqui, verdade. Verdade mesmo, Betinho. Nós temos, enquanto o pastor Rocha falava inicialmente, eu estava fazendo essa reflexão, pastor, sobre essa dificuldade de nós acolher, mas também cuidar, mas também amar, né? Não, vamos resgatar, vamos deixar aí. Não, tá bom, vamos deixar aí. Não, o chamado é para amar. Deus, pense nisso. Deus está sempre disposto a alcançar, acolher e cuidar dos seres humanos, não importando as circunstâncias. Nas palavras de Santo Agostinho, Deus ama tanto a cada um, como se não existissem ninguém mais a quem pudesse dedicar o seu amor. Vou repetir essa frase de Agostinho. Deus ama tanto a cada um, como se não existisse ninguém mais a quem pudesse dedicar o seu amor. Sejam cheios desse amor de Deus. E vamos para finalmente. Você entende que a relação de amor pode, de fato, ser compreendida nas atitudes de alcançar e cuidar? A ordem na qual essas atitudes estão dispostas pode ser levada a sério na prática? Quando você, como discípulo de Cristo, se dispõe a amar alguém que está sem esperança e imerso no caos e na dor, o que costumamos fazer? Que atitude nós temos tomado de forma a alcançar, acolher e cuidar de pessoas? Então nós precisamos conversar sobre isso, certo? E nós ilustramos aqui com alguns testemunhos pessoais, mas assim, o desafio é nós fazermos essas perguntas. E a pergunta final é: o que eu tenho feito de forma prática para transmitir este amor de Deus que alcança, que acolhe e que cuida de pessoas? Porque nós é que estamos aqui como representantes de Deus, ou nós temos feito como Jonas? Nós é que somos. Jonas ali era o representante de Deus para levar uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de alcance, uma mensagem de cuidado. E Jonas não, ele se negou a fazer isso porque ele não queria que aquele povo recebesse aquela graça, fosse alcançado pela misericórdia e o amor de Deus. E quando nós não compartilhamos deste amor, quando nós não compartilhamos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, quando nós não compartilhamos do Evangelho, quando nós não levamos este amor de Deus às pessoas, nós somos tal como Jonas. Nós estamos como que Pilatos também, lavando nossas mãos para as pessoas e não estamos cumprindo aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra. O Senhor quer que nós tenhamos atitudes que revelem esse alcance, este acolhimento e este cuidado de Deus para a vida das pessoas. Através de nós, é o que o Senhor espera. E, finalizando, pense um pouco, converse com pessoas, chame pessoas aí no WhatsApp, da EBD, online, converse sobre meios de amar, levando-se em conta os 3 verbos que nós conversamos hoje. Por exemplo, um colega seu de profissão, seu supervisor, seu chefe, ou um indigente que pede esmola na sarjeta. Como que você pode levar em conta esses 3 verbos? De alcançar, acolher e cuidar. Dos textos trabalhados neste encontro, por qual deles você foi mais profundamente ministrado? Eu gostaria de... Vamos fazer o seguinte, a gente vai terminar... E eu vou voltar aqui, a semana que vem, a gente vai ter uns 10, 15 minutos para nós compartilharmos. Então, se você puder, durante a semana, ler Oséias e ler Jonas,
E aí a semana que vem a gente começa com essa pergunta. Desses 2 textos que trabalhamos hoje, a semana que vem a gente vai começar. Por qual deles que você foi mais profundamente ministrado? E eu quero ouvir de vocês aí, tá bom? Amém, irmãos? Podem dar um joinha aí para a gente poder ver se vocês entenderam? Amém. Então vocês vão ler durante a semana e a gente vai conversar sobre qual desses 2 textos você foi mais ministrado para a glória de Deus. Irmãos, alcance, e não é a igreja do Subirá, a igreja do Subirá que chama alcance, né? Alcance, acolhimento e cuidado. Deus requer de mim e de você que nós alcancemos pessoas, acolhemos pessoas e cuidemos de pessoas em amor. Não importa o que elas fizeram, não importa quais foram os seus pecados, porque se Deus em seu amor, em sua bondade, em sua graça alcançou a nós, Ele quer alcançar através de nós outras pessoas também, e isso depende das nossas atitudes. Amém? Meus irmãos, quero agradecer a todos. Alguém quer compartilhar alguma coisa para nós orarmos e irmos embora? O André vai orar por nós aí. Que desafio imitar Cristo nesse sentido, justamente. Eu ia ler o Colossenses, rapidinho, enquanto vocês vão compartilhando aí. O Colossenses vai dizer assim, ó, quando o Walsh estava falando sobre comprar, lá em Colossenses 2, 13 diz, e a vós, e a nós, e é este amor que Deus quer que a gente reflita, e é este amor que Deus quer que a gente transmita na vida das pessoas, que alcance pessoas, e a nós, e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Que o Senhor possa fazer com que você reflita este amor na vida das pessoas, em nome de Jesus. André, ore para nós terminarmos. Deus abençoe a todos que estiveram presentes aqui, foi bênção demais. Daqui a pouco estará disponível lá no YouTube. Paz, Mônica, estamos esperando vocês aqui daqui a pouquinho. Amém. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, que aula, que mensagem, Senhor Jesus Cristo amado, foi essa que o Senhor nos proporcionou, a qual nós aprendemos mais do Teu amor, a qual nós mais ainda entendemos, Senhor Jesus Cristo amado, quanto somos falhos, qual o tamanho do Teu sacrifício, Senhor Deus. Assim como foi falado aqui nesta manhã, Senhor Jesus, muitas das vezes nós olhamos para o livro de Oséias e nós sabemos onde nós nos colocamos, Senhor Deus. Isso dói no nosso coração, Senhor. Mas a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, nos alcançou. Oh, Senhor, somos gratos a Ti por esse dia, por essa Páscoa que nos relembra, Senhor Jesus Cristo amado, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, para cada um de nós podermos estar aqui, Senhor Jesus, refletindo sobre a Tua palavra e entendendo o que é amor de verdade, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando essas aulas, nessas manhãs, Senhor Jesus Cristo amado, que tem nos capacitado, que tem nos feito, Senhor, nos está se analisando constantemente, Senhor Jesus Cristo amado, que somente, Senhor Jesus Cristo, tem nos aproximado de Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, abençoa os pastores, Senhor Jesus Cristo, abençoa a comunidade do Calvário, abençoa todas as igrejas, Senhor, os irmãos que participam das aulas, Senhor, que nós venhamos ter sabedoria e cada vez mais estar aprendendo da Tua palavra, Senhor, para entender melhor esse amor incomparável, Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, até daqui a pouco, nosso culto aqui em Francisco Morato, nós estaremos juntos. Quero agradecer a todos, 18 horas, Santa Ceia do Senhor. E espero vocês aqui novamente. Eu quero agradecer aqui ao Roberto, mais uma vez estava conosco aqui, esteve conosco, a Adriana Barreto. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Espero que essas reflexões que nós tivemos essa manhã, o Senhor possa falar aos seus corações ainda mais. E que nesse domingo de Páscoa nós possamos entender que o nosso Deus é um Deus que
alcança, é um Deus que acolhe e é um Deus que cuida. Em nome de Jesus. Fica na paz e até mais. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe para a gravação.